Gente, vamos falar de coisa séria aqui, né? Estamos em contato com o Rubens Branchini, diretor comercial da ESTEC e especialista em tecnologias de otimização para home office. E esse é o papo do momento, porque a tendência é que isso vá longe e que realmente as pessoas façam cada vez mais trabalhos de casa. Tudo bem, Rubens? É um prazer conversar com você. Tudo bem, Fausto? É um prazer estar conversando com você e com a tua audiência toda. E uma boa tarde também para o Vinícius, que chegou agora, está com a gente aí. Rubens, uma pesquisa aponta que 73,8% das empresas do Brasil pretendem instituir esse trabalho de casa, né, o home office, que foi extremamente útil nessa pandemia, está sendo muito útil nesta pandemia, já era feito no passado, mas numa menor escala e agora aumentou muito isso. E tem muitos benefícios, né? Tem muitas dificuldades, mas tem muitos benefícios também. Queria que você falasse a respeito disso. Tem muitos benefícios, Fausto, para ambos os lados, né? Tanto para o lado das companhias, das empresas, como para o lado das pessoas que trabalham, dos colaboradores, né? As empresas, elas se beneficiam porque elas reduzem demais os custos fixos, né? Os custos de transporte, os custos fixos, principalmente de pessoas no escritório, e especialmente, né, custos de chão, que a gente chama, né? O custo de aluguel de escritórios, que na maioria das vezes essas grandes empresas que ocupam grandes andares em lugares muito caros, então eles estão conseguindo fazer reduções expressivas, significativas nos seus custos fixos. E para o lado do colaborador, tem uma questão muito importante. A primeira questão, a gente não se dá conta muitas vezes de que um colaborador ele leva 2 horas para se deslocar até o local de trabalho e mais 2 horas para retornar até a casa dele. Se a gente imaginar que ele tem um horário de trabalho de 8 horas diárias, metade disso ele passa no trânsito. Então você imagina a produtividade dele, como fica comprometida, tendo que trabalhar 8 horas com 4 horas de deslocamento no transporte público, geralmente, que a gente sabe que é muito complicado, e mesmo no transporte particular, no trânsito das grandes cidades, como é que funciona isso, né? Então as empresas já têm notado um grande ganho com com a ativação do home office, né, forçada, e agora já vem colhendo frutos disso, e certamente, como saiu nessa recente pesquisa, pelo menos 74% das empresas pretendem adotar como prática usual o trabalho em home office. Rubens, de alguma forma, primeiramente boa tarde a você, de alguma forma esse número alto de 74% mostra que essa pandemia serviu para antecipar essa questão do home office, que já era quase que uma realidade? Boa tarde, Vinícius. Na verdade, a pandemia trouxe muita novidade para a gente, né? Trouxe muita antecipação, como você falou, de coisas que iriam acontecer, né? O mundo ele se tornou digital, o mundo teve que se redescobrir, as empresas estão tendo que se remontar, né? A gente vê as empresas aí que nunca fizeram entregas através de delivery, não tinham ouvido falar de delivery, todo lugar, todo comércio regional que você vai hoje falam de delivery, e aconteceu exatamente a mesma coisa nesse modelo de trabalho, né? As pessoas foram forçadas lá, quando foi decretado o fechamento das empresas pelos governos e pelas prefeituras, as empresas tiveram que subitamente colocar as pessoas para trabalhar de casa, não tinham muitas vezes infraestrutura para isso, e esse trabalho forçado acabou que realmente trouxe um novo modelo, e as empresas começaram a enxergar esse benefício. Então houve sim uma antecipação, isso já era uma programação de acontecer ao longo do tempo, e isso foi forçadamente antecipado, e as empresas realmente estão adotando com muitos benefícios, como tem acontecido. É que isso gera uma reverberação em todo o mercado, né? Então, para alguns setores da economia, eles estão sofrendo bastante, como eu falei, por exemplo, como a parte lá de real estate, né, a parte de locação de imóveis, né? Os imóveis vão sofrer aí uma queda de preço, uma desocupação. Você imagina nas regiões de vasto número de escritórios, como o que está acontecendo com os restaurantes que vão ficar sem receber aquelas pessoas que passam a se alimentar nas suas casas, né, por conta do trabalho em casa. Então, assim, a economia ela começa a se reencaixar de novo, mas o trabalho a partir de casa, ele é uma realidade que não tem volta, como a digitalização, como a internet, como o e-commerce, também é uma tendência que veio para
para colocar os pés definitivamente e não sair mais. E o Brasil vai ter que investir cada vez mais pesado na tecnologia, né? Porque a gente sabe também a realidade do nosso país. A gente sabe que boa parcela da população aqui no Brasil tem uma séria dificuldade com relação à infraestrutura, tem uma séria dificuldade com relação à chegada de internet, né? A gente sabe da questão de saneamento básico aqui no país. Então, tem tudo isso para ver e o investimento vai ter que ser pesado. Agora, Rubens, uma coisa que me chamou muita atenção, aquela história do comodismo, né? Quando a gente é forçado a fazer algo, a gente parece que olha para o espelho e fala, poxa, eu consigo fazer. E eu tô vendo muita gente que não tava antenada com relação à tecnologia, principalmente de uma terceira idade, que tá surpreendendo nesse momento. E aí que tá, é algo fácil para todos. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque eu acho que é algo que chama atenção. Muita gente da terceira idade mesmo, que não tinha tanto acesso à tecnologia, está surpreendendo nesse momento. Sem dúvidas, Fausto. Assim, esse isolamento, né, principalmente das pessoas de terceira idade, que fazem parte do grupo de risco, né, da infecção do vírus, a tecnologia, ela acaba sendo, nós somos autodidatas de tecnologia, né? Nunca ninguém ensinou você a mexer num aplicativo de mensagem, você geralmente faz isso sozinho, e os mais idosos normalmente pediam o auxílio para os netos, né? E agora eles estão afastados, então eles forçadamente estão tendo que procurar. Meus pais, que são ouvintes aí de vocês assíduos, eles certamente estão ouvindo nesse momento lá pelo aplicativo do celular também. Então realmente tem forçado, né? Tem colocado mais pessoas de idades mais avançadas que tinham alguma dificuldade com tecnologia para participar mais disso também. Você vê pessoas participando, né, executivos de empresa que estão afastados dos seus ambientes de trabalho, fazendo reuniões de forma remota, se adaptando com ferramentas que fazem com que eles possam usar as comunicações remotas. Então realmente esse prazo de adaptação, tudo que é forçado, né, e aí aponta algumas coisas como eu falei no começo. Você imagina que quando você para pensar que um funcionário fica 4 horas no trânsito para chegar ao local de trabalho, né, para chegar e para ir embora, você começa a pensar que é uma coisa insana, né? Quer dizer, como é que esse cara pode ter uma produtividade legal com esse período num transporte tão prejudicado? Então, realmente, e aí quando a gente é forçado a fazer, a gente enxerga que realmente dava para ser feito, né? O que acontece também é que as empresas têm que se aprimorar muito na questão das KPIs que a gente chama, né? Como é que elas fazem o controle a gestão dos funcionários, porque a gestão à distância é um grande desafio, né, da segunda onda que a gente chama agora do home office, que a primeira foi essa onda que aconteceu repentinamente. Agora a segunda vai ser, as empresas vão começar a se ajustar, né, para poder continuar isso no período pós-pandemia, elas vão ter que se preparar tecnologicamente, né, com sistemas de gestão, então elas vão ter que melhorar muito a gestão das equipes, dos funcionários, para poder colher melhores resultados e realmente o resultado não vira. Então, hoje as empresas maiores já têm essa capacidade, né, elas já fazem, até porque elas já faziam em algum momento home office, mas as empresas menores, elas sofrem bastante com isso. Elas têm ainda uma dificuldade de gerenciar, de administrar o funcionário de longe. Então, elas também estão se adaptando e isso certamente vai entrar na rotina de todas as empresas. Ô Vinícius, antes da sua pergunta, quantos anos tem seu filho? Meu filho, 2 anos e 6 meses. E ele dá um baile na gente com relação à tecnologia. É verdade, essa criançada, ela nasce pedindo o celular. É um negócio maluco que acontece com essa criançada. Essa criançada de hoje, pode ter certeza que já deu a largada muito antes de nós. É verdade. Ô Fausto, a minha filha tem 1 ano e 7 meses. É a coisa mais impressionante ver com a habilidade que ela tem para mexer num smartphone ou num tablet. Assim, é incrível. Ela consegue colocar aplicativos que eu, que trabalho com isso há mais de 20 anos, às vezes eu não consigo. É impressionante a capacidade. A gente fala, o chip dessas crianças ele já é completamente diferente. Essas crianças nasceram com outro chip já, né? Uma geração que já nasceu conectada, de fato, né? Rubens, queria tocar nesse ponto da produtividade que você coloca como um dos pontos positivos do home office, porque tira, de fato, essa sobrecarga do funcionário no transporte público. Agora, é importante também que este colaborador ele administre ali uma rotina dentro de casa para que ele não se distraia, por exemplo, pegue uma hora ali, vai ver uma televisão, vai fazer um lanche,
sei lá, cria alguma distração dentro de casa que possa prejudicá-lo nesse trabalho dele como home office? O sucesso do home office é disciplina, totalmente, né? Tanto para a falta de trabalho como para o excesso de trabalho, né? Então, eu tenho ouvido relatos de pessoas que têm trabalhado muito mais em home office. E é natural, né? Porque você está lá, você está dentro da sua casa, no mesmo ambiente, sem ter deslocamento, você acaba entrando numa reunião até um pouco mais tarde, você acaba fazendo um relatório até um pouco mais tarde. Então, a disciplina, né? Ela tem que fazer muito parte do seu dia a dia nisso, né? Então, desde você acordar cedo, no teu horário de trabalho, colocar uma roupa como se você fosse trabalhar, tentar se colocar num ambiente onde você consiga ter uma concentração total durante a sua reunião, né? E especialmente manter os horários de trabalho, né? Você perde aquela relação do cafezinho que às vezes tem no corredor das empresas, né? E as empresas têm empresas já até promovendo o cafezinho virtual, que até um ganho, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que passam mais tempo no cafezinho do que no posto de trabalho, né? Então as empresas já estão promovendo hoje cafés virtuais, encontros virtuais, para que as pessoas também mantenham o relacionamento pessoal, né? Então realmente isso também tem feito parte da rotina dos trabalhadores em home office, mas a disciplina ela é fundamental, né? Para exatamente não dar aquela escapadinha, não ir na cozinha no horário errado, não entrar em tarefas da casa, porque realmente isso tira a pessoa de concentração, né? Fazendo um home office com disciplina pro horário estendido ou pro horário encurtado, ele tem que ser fundamental, né, para isso funcionar bem. E é isso, a pessoa tem que se sentir trabalhando também. Então, não adianta ir lá, acordar, trabalhar de pijama, de qualquer jeito que tiver, com um monte da família toda em volta, que isso também pode trazer uma perda de produtividade. Meu caro Rubens, agora eu tô curioso. Essa tocha que tá atrás de você aí, você passeou pelas ruas com a tocha olímpica? Não, eu não passei. Eu sou um grande amante dos esportes, eu coleciono algumas coisas olímpicas, coleciono algumas coisas relacionadas ao automobilismo. Essa tocha eu adquiri num leilão no final, quando as Olimpíadas terminam, eles fazem um leilão de alguns itens, e eu adquiri num leilão, assim como outros itens também, numa outra oportunidade. Eu vou mostrar para vocês alguns itens de automobilismo também que eu tenho aqui. Eu sou um grande fã de esportes. Muito legal, parabéns. Bacana demais. Quero agradecer o Rubens Branchini, diretor comercial da IS Tech, especialista em tecnologias de otimização para home office. Quero agradecer demais a sua participação, ótimo sábado, ótimo final de semana. Grande abraço. Um grande abraço para vocês, eu que agradeço, um abraço a todos, a tua audiência aí.